A influenciadora Renata Barreto chegou a postar em sua conta no X uma solicitação de orçamento para a ação em favor do BRB, com direito a almoço em São Paulo com o presidente do banco, Nelson Antônio de Souza. Teve gente que postou minha opinião está à venda, e o que mais me chamou a atenção mesmo foi o presidente do banco do BRB em São Paulo. Aliás, o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, ai, que vontade de falar. Ailton de Aquino afirmou em depoimento à Polícia Federal que a perda potencial do Banco de Brasília, o BRB, com a aquisição de carteiras do Master pode chegar a 5 bilhões de reais. Aliás, durante depoimento do ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, realizado no último dia 30 de dezembro, a delegada da Polícia Federal, Janaína Palazzo, perguntou 3 vezes sobre o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, aquele que parece o pinguim do Batman, no contexto das investigações sobre os negócios do BRB com o Master. A investigadora questionou se houve contato com o pinguim do Batman, Ibanez Rocha. Já não dá para uma pessoa que parece o pinguim do Batman estar falando sério. Vocês me desculpam, mas é verdade. E Paulo Henrique Costa respondeu que gosta. Não, Paulo Henrique Costa respondeu que costumeiramente prestava contas porque o governo do Distrito Federal é o acionista controlador do Banco de Brasília. O ex-chefe do banco disse também que não havia data certa e que tinha pontos de controle, períodos com o governador, nos quais eu não entendi nada da sua redação, Alemão. Nossa senhora, tá bem escrito pra burro isso aí. Passa esse texto, eu não estou entendendo nada. Passa isso aí que eu vou inventar alguma coisa no final. Aí não tinha tal. Olha, o que o Alemão quis dizer no TP, que eu não estou entendendo nada, é que o Ibanez Rocha sabia de tudo. E que o prejuízo do BRB pode chegar a 5 bilhões. Em essas 2 frases, Alemão, a gente tinha matado essa porcaria toda. Entendeu? Agora continua. Influenciadores especializados em finanças, com centenas de milhares de seguidores, relatam terem sido abordados em nome do BRB para defender nas redes sociais a versão da instituição sobre a sua participação no caso Master. A operação lembra um conjunto de publicações que no final do ano passado atacou as medidas do Banco Central em relação ao Banco Master. Segundo o Estadão, a agência FLAP, especializada em ações de live marketing e promoções, enviou comunicado afirmando, aspas, que o contato estabelecido com influenciadores digitais partiu de uma iniciativa de cotação para um evento ainda em fase preliminar de planejamento, sem prévia submissão ou aprovação do banco. Fecho aspas. A influenciadora Renata Barreto chegou a postar em sua conta no X uma solicitação de orçamento para a ação em favor do BRB, com direito a almoço em São Paulo com o presidente do banco, Nelson Antônio de Souza. Teve gente que postou minha opinião está à venda, e o que mais me chamou a atenção mesmo foi o presidente do banco do BRB em São Paulo. Eu acho essas coisas incríveis. A sede do Banco do Brasil, onde está o presidente do Banco do Brasil? Em São Paulo. Mas não é o Banco de Brasília? Eu não entendo nada, Caivano, me explica. Não tem como entender no Brasil, né? É impossível. E eu também não entendi nada da questão do Ibanez na primeira parte da notícia. Não, mas não dá. Mas realmente. O jeito que o Alemão pôs o TP ali, não, mas. Vou lá para a próxima. Toda vez, né? A questão do Ibanez realmente não tem como a gente entender também. Quiser, viu? Se não entendeu, a gente pula para a próxima. Não, a questão do Ibanez é um mistério, porque ele foi afastado numa canetada no 8 de janeiro pelo próprio Alexandre de Moraes, e aí de repente ele volta enquanto as questões do BRB estavam sendo decididas.
Aí alguém assinou, que é esse presidente, e não foi adiante porque alguns auditores verificaram que tinha problema ali. Precisamos lembrar também a questão da Caixa Econômica, que não quis pôr dinheiro lá, e os 2 analistas foram demitidos. Então, é como eu disse na oportunidade anterior, de todo lado que você olhe, dentro da formação dos poderes, não tem ninguém que não estivesse envolvido nisso. E à medida que algumas pessoas tentavam conter um problema ainda maior, eram afastadas das coisas. Agora, no caso de Brasília, não tem como ter acontecido sem a conivência e a anuência do Ibanez. Nessa segunda parte, né, também é um mistério. O que a gente vai fazer? O que a gente vai dizer? O alemão ele pede pro ChatGPT escrever. Ele põe o link, aí ele fala aí, ó. O pessoal já pegou aqui no chat já, alemão. O pessoal já pegou qualquer só que você foi desmascarado. Você foi desmascarado. Não, essa questão dos influenciadores, Pavinato, na verdade, dizem, né, que todo mundo ou tem valor ou tem preço. E parece que na internet se acha muita gente que não tenha valor. É só o que eu tenho a dizer. No mundo tem pessoas com valor, outras com preço. E quem tem cu tem medo. Hein, Holiday? Você também não foi chamado para fazer BRB? Eu não fui. Você tá fraco, hein, bicho? Eu fui chamado, que eu não falo muito de economia para ser chamado. Mas eu achei interessante essa questão dos influenciadores, tanto agora em relação ao BRB, quanto anteriormente em relação ao Master, pelo seguinte... Porque se criou no Brasil nos últimos anos a ideia de que as milícias digitais são a pior coisa que pode existir contra a democracia, um ataque contra as instituições, não podemos tolerar de forma alguma. E foi justamente por conta disso que em 2019 se criou o famigerado infinito inquérito das fake news, que não acabou até hoje. Foi aberto de ofício, não teve sorteio do juiz, foi designado, inclusive na época que Toffoli era presidente do Supremo, ele designou diretamente Alexandre de Moraes para cuidar desses temas. E agora, em relação ao Banco Master, em relação ao BRB, as coisas não estão sendo levadas da mesma forma, não. Na verdade, estão sendo consideradas com muita calma. Primeiro, ali surge esse boato, as instituições não se pronunciam, você não teve uma nota da AGU condenando isso, você não teve a tal da Procuradoria da Democracia se pronunciando, dizendo que vai agir, etc. O governo federal simplesmente ignorou esse escândalo, temos que verificar, temos que ver. E agora o Dias Toffoli, o mesmo que abre de ofício o inquérito e direciona para um juiz específico, agora ele pergunta para a PGR. E os influenciadores, o que a gente faz com eles, hein? Será que a gente deixa aqui no Supremo mesmo? Ou será que enviamos para a primeira instância? Então perceba que nós estamos diante de uma justiça de ocasião. A depender de quem fala, a depender de quem é o acusado, a depender de quem é o investigado, o sistema age de uma forma ou de outra. Eu acho que o Toffoli, além de imbecil, a gente devia fazer exame de doping nele. Porque não tá uma burrice sadia. Tem algo estranho, né, por aí. Vamos para a próxima pauta, Alemão? Vamos ver se o Alemão colocou a... E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.